Com essa resolução do TSE, a parte contábil, né, dentro do processo eleitoral, bem como todo o processo eleitoral, né, ele tem mudanças significativas, né, quer dizer, antes uma simples prestação de contas como eram feitas, hoje ela passa a não ser mais prestação de contas, e sim contabilidade eleitoral. Né? Contabilidade eleitoral é essa toda fundamentada nos princípios, né, regras e normas de que rege a contabilidade de qualquer empresa. Então a mudança já começa do nome, né? Isso. Deixa de ser prestação de contas, agora é contabilidade eleitoral. Isso, a gente ainda encontra, né, ainda encontramos em alguns documentos, no próprio sistema, né, o nome de prestação de contas, mas isso questão de tempo, de que tudo vai mudar na verdade para ser a contabilidade eleitoral. A campanha já começou há mais ou menos uma semana, né? Já tem alguma preocupação com relação à questão da contabilidade? O candidato já deve estar preocupado com isso? Sim, quer dizer, da mesma forma, quando você vai abrir uma empresa, você faz todo um planejamento, né? Do mesmo jeito tem que ser uma candidatura hoje em dia. Então você tem que ter um planejamento financeiro devido aos tetos, aos valores aplicados, bem como você só pode começar a sua campanha, você só pode começar os gastos eleitorais após você estar de posse de sua conta corrente e do seu CNPJ. Até então, se você não tiver de posse desses dois, vamos dizer, específicos documentos, então você não pode contrair gastos de campanha. Inclusive, eu vi algumas polêmicas com relação a isso, que as agências bancárias estariam se negando a abrir contas dos candidatos, é porque não tem realmente esse CNPJ, é isso? Não. Na verdade, devido a algumas situações que eu já presenciei, né, realmente existe um trâmite burocrático pelos bancos, né, acreditamos que é por conta que não gera nenhuma taxa bancária, né, para que eles arrecadem algum valor. Porém, eles têm também, né, o prazo de 3 dias após a entrada da documentação na agência bancária. Então, a dica que eu dou é que cada candidato realmente ele protocole essa documentação, ele fique de posse de protocolo, né, para que possa, na verdade, cobrar, né, das agências bancárias o número da conta. Porque o candidato ele tem 10 dias para dar entrada na conta corrente da candidatura após o número do CNPJ sair. E a agência bancária tem 3 dias para fornecer a conta ao ato, né, de protocolar a documentação. Então, para quem está em casa nos ouvindo, vai disputar as eleições esse ano. Por exemplo, hoje, dia 22 de agosto, o que é que ele já deve fazer com relação à contabilidade? Uma das grandes mudanças ocorridas, né, é a questão das 72 horas de que toda a movimentação financeira, né, todo crédito que se tiver na conta da candidatura, ela tem que ser comunicada à Justiça Eleitoral. Então, se eu realizo um crédito na minha conta eleitoral hoje, eu conto 72 horas e aí é o prazo máximo, né, para que eu faça essa comunicação à Justiça Eleitoral. Doações de campanha, quem é que pode doar nas eleições esse ano? Já tivemos também uma significativa mudança, né, quanto a essa questão de doação. Então, qualquer pessoa jurídica ela está impedida de fazer essa doação para qualquer candidato ou partido. Pode doar pessoas físicas, né, sempre visualizando a questão dos limites. Uma pessoa física, por exemplo, ela tem que doar no máximo até 10% do que ela oferiu, né, no ano de 2015. Declarou imposto de renda. Declarou imposto de renda ou que recebeu, né, algum valor como salário. Por quê? Até na eleição passada, o único banco de dados que a Justiça Eleitoral tinha à disposição seria a base da declaração de imposto de renda. Hoje não. Ela tem o banco de dados da declaração de imposto de renda, ela tem o banco de dados da RAIS e até o banco de dados dos programas sociais. Se você recebe Bolsa Família, você tem que ficar
consciente de que você só pode doar 10% daquele valor que você recebeu do Bolsa Família. Isso durante o ano todo? Isso durante o ano, de 2015. E como é que faz para doar, por exemplo? Eu tenho que doar na mão do candidato, na conta dele? Toda doação é feita através de depósito na conta do candidato, né? Nenhum valor ele pode ser passado fora essa conta da campanha eleitoral. Todos os créditos e todos os débitos, ou seja, todos os recebimentos e todos os pagamentos, eles devem se configurar dentro dessa conta, né, bancária. A primeira prestação de contas, eu tenho que apresentar quando? A primeira prestação de conta, aqui a gente chama de parcial, ela vai, né, do período de 9 a 13 de setembro, agora já do próximo mês. Então, isso é a primeira parcial, né? Isso, a primeira parcial, só que antes os créditos você tem que informar com 72 horas. Toda vez que alguém fizer uma doação, você tem que informar a Justiça Eleitoral. Por isso. A Justiça não pode acompanhar não a conta do candidato? A Justiça, ela recebe dos bancos, né, todos os arquivos dessas contas. Então, mesmo que alguém não informe, a Justiça vai saber, né? Sim, com certeza. E se não informar, pode ter um prejuízo. Com certeza. O Valdenor, ele está perguntando aqui no Facebook, quem não apresentou imposto de renda pode doar? Se, vamos dizer, uma pessoa física, ela não tem nenhum rendimento comprovado, seja salário, seja declaração de imposto de renda, seja Bolsa Família, ele vai entrar no que a gente chama de pessoa isenta de entregar a declaração. Então, o valor para que ele doe vai ser 10% do limite anual de isenção, que vai ficar em torno de R$ 2.800. É isso o máximo que ele pode doar? Isso. E, por exemplo, digamos que eu só possa doar R$2.000. Aí, isso, R$2.000 para um candidato, eu posso doar 2.000 para outro? Não. Eu tenho que dividir? Você tem que dividir. É o limite para a campanha eleitoral é que vai chegar a R$ 2.800. O que é que não pode nas eleições desse ano que podia na passada? A questão da doação de pessoas jurídicas. Essa é a principal. Isso. E um fato, né, também que não pode fazer doação, né, são as pessoas que têm alguma concessão pública. Por exemplo, um taxista. Né, o taxista ele tem uma concessão pública ali do ponto de táxi. Então ele não pode fazer doação para nenhum candidato e nenhum partido. Bem como uma pessoa que tem um ponto lá na Feira Livre ou na ilha. Então essas pessoas também são impedidas de fazer doação porque elas têm concessão pública. Uma falha na contabilidade, ela é fatal. Sim, agora sim. E a segunda parcial, no caso, ela só acontece depois das eleições? A final vai ser 1º de novembro, que já vai ser a final. Ok, nós estamos aqui no nosso programa conversando com o Salmo Batista, que trouxemos aí muitas mudanças com relação à questão da contabilidade, né? Contabilidade que inclusive é importante demais para quem vai disputar as eleições deste ano. Existe um limite de doações, o candidato ele pode receber até quantos reais de doações, por exemplo? Eu não me falo nem por pessoa, mas no total, por exemplo. Pronto, o TSE, né, em cima das últimas prestações de contas da última eleição para prefeito e para vereador, ela colocou né, determinados valores para diversos. Cada município tem o seu valor de gasto. Né? Por exemplo, aqui em Caicó, cada prefeito, juntamente com seu vice, né, porque a contabilidade do prefeito é feita em conjunto com o vice, eles têm R$ 276.337,41 para gastar, né, para arrecadar e para gastar. Então, esse valor, por exemplo, ele pode receber tudo de doação, se for o caso. Isso, doações tanto financeiras como doações estimáveis em dinheiro. Né? Por exemplo, se eu tenho um carro e eu desejo fazer doação para determinado candidato, isso aí vai ter que se estimar qual o valor dessa doação através de cartas propostas, né? E esse valor dessa doação entra dentro desse valor de 276 mil. Quem tem um carro de som, por exemplo, interessante, na reunião da semana passada com a Justiça, alguém perguntou isso, né? Quem tem um carro de som, por exemplo, eu tenho um carro de som, eu posso alugar para 2 candidatos a prefeito aqui em Caicó, por exemplo? Pode sim, depende da questão do contrato, né? O contrato vai rezar que
no período de tanto a tanto, de tal hora a tal hora, vai ser de tal candidato. E aí o outro também vai ficar na outra parte. É como se fosse uma pessoa ter dois vínculos trabalhando, né? Quer dizer, ele tem o horário de estar numa empresa X e no outro horário ele vai estar na empresa Y. Então o profissional, por exemplo, ele pode prestar serviço para várias coligações. Sim, com certeza. Basta obedecer o contrato, né? Que tudo tem que se ter contrato. Bacana. Com relação à questão, por exemplo, você acha que essas novas mudanças, ela vai inibir o Caixa 2? Porque a gente sabe que o principal objetivo na campanha desse ano é inibir essa questão do Caixa 2. Essas mudanças na contabilidade eleitoral, vai inibir o Caixa 2? Na verdade, Marcos, a gente sabe que de pronto o atendimento agora não. Né? Acredito que tenha alguém que consegue ainda fazer, né, a campanha eleitoral a nível de Caixa 2. Porém, como a gente já sabe que essas mudanças, né, que ocorreram é justamente para que a transparência ocorra, então um possível caso de abuso de poder econômico, né, comprovado, vai complicar e muito, né, a vida do determinado candidato que agir dessa forma. O profissional, o contador, ele nas eleições desse ano é um profissional totalmente importante na campanha, né? Sim, igualmente como o contador é importante em qualquer empresa, né? O contador esse ano na contabilidade eleitoral, ele vai assinar os documentos, né, para entregar à justiça, juntamente com um advogado e o próprio candidato. O nosso amigo Daniel Bezerra, lá em Currais Novos, está perguntando o seguinte: eu quero contratar um carro de som, mas só irei pagar daqui a 30 dias, porque não recebi doações ainda para a campanha. Posso fazer um contrato com ele, já que tudo tem que ser declarado e pago via conta candidato? Pode. Os gastos, eles podem ser contratados, independentemente de ser pago agora ou não. O limite de tempo para que se receba doações é o dia do pleito, certo? E o limite para pagamento vai até o dia de entregar a prestação de contas. Então quer dizer que eu posso receber doação até o dia 2? Isso. No meio dia da eleição posso receber doação? Pode. Derossi Mota pergunta: e o limite de gastos do candidato a vereador? O limite de gastos a vereador em Caicó é de R$ 45.953,79. E não pode passar desse limite? Não, né? Pode. Se ultrapassar, ele paga uma multa de 100% do valor que ultrapassar. E pode se prejudicar? Sim, com certeza ele vai receber notificação do tribunal. Que dicas, só para finalizar, que dicas você daria, dicas importantes? Se você pudesse, por exemplo, listar, de repente, várias dicas importantes para que alguém não tenha prejuízo nessas eleições com relação à contabilidade, que dicas você daria? Primeiramente, planejamento. Né? Igual como qualquer empresa, o candidato ele se assemelha a uma empresa nessas eleições. Então, ele precisa parar, né? Ele precisa, vamos dizer assim, delegar, né, o poder dessa prestação de contas a uma outra pessoa, porque ele não tem tempo de parar para isso. Né? A função dele é atrair votos, né, fazer campanha eleitoral. Então ele não tem como fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, planejar com a segunda pessoa, juntamente com o escritório, né, de contabilidade, e aí tudo vai ficar mais fácil, porque não adianta, né, tá no dia 1º atrás de documentos, porque não vai ter. Mas é sempre bom ele acompanhar também o trabalho. Sim, né? Com certeza. Uma dica também é olhar a conta corrente todos os dias, porque um crédito indevido, né, isso aí ele pode responder, né, perante essa prestação de contas. Eu fico aqui me imaginando, por exemplo, numa cidade muito radical, o próprio adversário ele pode fazer um depósito, na doação, na conta do candidato, e achando que ele de repente não vai ter aquela sensibilidade de olhar, como você disse, a conta todos os dias para prejudicar. Pode acontecer, não pode? Com certeza. Apesar de, na lei estar claro que toda agência bancária ela só pode realizar o crédito na conta do candidato eleitoral mediante, vamos dizer,
identificação de CPF e nome completo. Porém, isso pode acontecer, né, de uma determinada pessoa chegar num caixa eletrônico e depositar um determinado valor na conta de um candidato qualquer. Então, se o caixa ele colocar esse dinheiro na conta, né, isso aí pode prejudicar. Porém, de imediato, né, ele tem que ser tomadas as medidas cabíveis, né, que seria a devolução através de uma GRU para o Tesouro Nacional daquele valor. E jamais utilizar, ou seja, gastar aquele valor indevido que entrou na conta. Tem uma pergunta aqui. Hoje em Ipueira temos 34 candidatos a vereador. Tem candidato que não tem R$1. Aí, se ele aparecer com dinheiro do nada, o que devemos fazer? No caso, o que é que a população deve fazer? Tem que ver se pode ser doação, né? Exatamente, porque assim, se o candidato ele não tem um valor, né, a gente sabe que existe ainda profissões que não são legalizadas, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa que revendo carro, porém aquela minha atividade empresarial não é regulamentada. Então, a Justiça Eleitoral, na verdade, ela tenta coibir o abuso de poder econômico. Nessa questão de fulano não tem R$1 e gastou 10 mil, isso aí vai ficar a critério da Receita Federal de fiscalizar de onde houve aquele rendimento. Mentir em lista de patrimônio de bens pode prejudicar o candidato? Pode sim, é uma informação falsa. Porque a gente observa muito em algumas prestações de bens, patrimônio de bens, né? Uma casa que a gente sabe que, por exemplo, vale 100 mil, mas na prestação aparece por 20 mil. Como é que se explica isso? Isso aí se dá aquela questão de brasileiro, né, de não querer pagar imposto, eu acredito, na maioria dos casos, de que não vai ao cartório atualizar o valor, porque vai ter taxas a se pagar no cartório, bem como ao governo do Estado, né, a título desse aumento de valor patrimonial. Ok, já falou na questão do planejamento, e a segunda dica seria o quê? A segunda dica, né, é realmente ter cuidado durante todo o processo de prestação de contas, né? Toda a prestação de contas ela deve estar assinada. Todos os recibos eleitorais emitidos, eles têm que estarem assinados. E sempre uma boa assessoria. Por quê? Um recibo qualquer, né, ele não faz efeito na prestação de contas. Sabemos que todo documento fiscal ele tem que estar dentro das regras, das normas editadas, por exemplo, pela Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Ok, Saulo, eu quero aqui agradecer a sua participação. Foi um prazer ter você conosco, tirando essas dicas, essas dúvidas com relação às mudanças na contabilidade eleitoral, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer, né, pelo convite, Marcos, e deixar o espaço aberto, né, algum candidato que tem alguma dúvida, a gente faz esse atendimento, né, na Exato Contadores Associados, que fica em frente à Dired. Então, qualquer dúvida, estamos lá para tirar essas dúvidas, né, do papel.